Amém? Glórias a Deus. Que o Espírito Santo nos ajude essa noite. Peço que vocês fiquem atentos a cada palavra, cada coisa que o papai disser aqui hoje. É para mim, é para você. Ele primeiro agiu aqui dentro, falou muito aqui hoje. Glórias a Deus por isso. E eu queria hoje, de maneira bem sucinta e bem eficiente, se assim eu posso dizer, responder uma pergunta que tem feito a Igreja de Deus ficar com essas carinhas que vocês estão aí hoje. Glórias a Deus. Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta, mas eu me fiz. Ultimamente vocês têm percebido que eu tenho feito muitas perguntas, né? Toda pregação que eu trago aqui tem alguma pergunta que eu fiz para o Espírito Santo, não é verdade? É bom, o papai gosta de perguntas. Perguntas com o coração aberto a ouvir a resposta. Ele gosta de responder, o papai ele gosta de responder. Amém? Abram lá então em nome de Jesus Cristo. E primeiro nós vamos ler o texto. Depois eu falo qual que é a pergunta. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler os versos 1 e 2. Aleluia, Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 1 e 2. A igreja pode permanecer sentada. Diz assim, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Verso 2: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Embasado nesses dois versos, eu quero hoje não ensinar a igreja algo, mas lembrá-los de algo, se assim vocês me permitirem essa noite. E como eu prometi, a pergunta que fiz foi: Senhor, por qual motivo temos sido exortados com severidade pelo Senhor por tanto tempo? Vocês já fizeram essa pergunta? Culto de semana, culto de domingo, culto de celebração da palavra, culto de oração. O papai está nos exortando, sim ou não? Então, eu começo a destrinchar o que eu quero dizer. Paulo, então, no capítulo 6, versos 1 e 2, ele nos dá uma conotação, o porquê que a gente tem sido exortado, o porquê que nós precisamos ser exortados. Fomos pegos em pecado, não por um irmão, às vezes até sim por alguém, só que em grande parte das vezes pelo Espírito Santo, pelo papai, do qual eu digo que nós devemos fazer perguntas, e às vezes ele nos faz algumas perguntas, e a resposta geralmente não está de acordo com a vontade dele ou com as Escrituras. Mas veja, você que já percebeu que pecou, onde pecou, e até mesmo já se entristeceu com isso, não deixe que a tristeza seja maior do que a sua fé.
não deixe de maneira alguma que a tristeza que te pegou, porque você foi pego de alguma forma, até pela pregação expositiva da palavra, ou até mesmo por uma conversa com um irmão, você foi pego em um pecado, ou em alguns pecados, e isso te entristeceu de alguma forma. Deixa eu te dizer, isso é bom, é um bom princípio, é um bom início, mas isso não pode ser maior do que a sua fé. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 4. João vai dizer assim, ó: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Primeira epístola de João, capítulo 5, melhor dizendo, verso 4. Ele vai dizer que nós podemos vencer este mundo. E de que forma vencer o mundo? Pela nossa fé. Portanto, eu quero lembrá-los de uma frase que a missionária nos deu aqui. Mais uma vez quero lembrá-los, porque já fiz isso algumas outras vezes. E não importa em ser redundante. E dizer para vocês que a nossa fé tem que ser maior que a nossa dor. Precisa ser maior que a nossa dor. Agora uma coisa é fato. Satanás, ele tem muita destreza, ele tem uma capacidade inata de transformar aquilo que é bênção em maldição. Sim ou não? Aquilo que muitas vezes vem ao encontro, ou melhor dizendo, de encontro com a nossa alma, expondo o nosso pecado, porque o papai está vendo isso em você e está dizendo para você: olha, isso vai te levar para o inferno, isso vai te levar para longe de mim. O que na verdade isso deveria causar aqui dentro é uma exposição, dizendo ao Senhor: Senhor, de fato eu pequei e eu quero voltar. Obrigado, Pai, por me mostrar o que havia em trevas em mim, porque sim, nós oramos isso. Sim ou não? Eu creio que uma igreja que ora pedindo ao Senhor: Senhor, exponha os meus pecados, me vira do avesso, fala comigo. É uma igreja que está buscando santidade, aquela qual o pastor Elton ministrou na semana passada nesse lugar. E se eu e você estamos buscando santidade e fazemos essas orações, certamente o papai vai nos exortar, ele vai começar a mostrar pecado em mim e em você, que serão expostos muitas vezes, e nós precisaremos compreender algo. O papai não mostra isso para me matar e para te matar. Ele não acusa. Ele mesmo diz: ei, escute, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo, sim ou não? E se há um pensamento como esse dizendo: olha, eu não vou falar isso de novo para Deus, porque pode ser que Ele me diga: ó, de novo isso? Você de novo pecando dessa forma? Ei, logo você, que tantas vezes eu falei. Escute, isso soa como acusação para você? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Se soa como acusação, então não é o Espírito Santo de Deus. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Se soa como acusação, não é o Espírito Santo. Porque, muito embora o Espírito Santo de Deus, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ele convence para que você abra a mão do pecado e ele possa te restaurar, te renovar, te transformar.
Mas Satanás não. O adversário não. Aquele que está ao derredor, a quem buscando a quem possa tragar, não. Ele vai te acusar. Ele vai fazer você se fechar no seu mundo. Ele vai fazer você fazer assim, ó. Eu vou falar isso nada. Misericórdia. Falar isso pro meu irmão, vou até ficar de banco. Se eu falar isso pra minha irmã, pra minha liderança, eu nem vou nada falar um negócio desse. Vou sobrecarregar a pessoa, nada. Escute. Isso não é bom. Sabe por quê? Pense num rebanho. Pense em ovelhas. Podemos usar aquela 100 que Jesus falou. Então 99 ovelhas ficam num lugar. E uma só sai do meio do rebanho. Se um lobo for atacar, vocês acham que ele vai atacar a quem? A uma ou as 99? Ficou claro? É isso que o adversário faz. Faz você se trancar, se fechar no seu mundo. Tudo bem, está tudo bem comigo, não tem problema. Agora eu vou vencer. Eu vou vencer isso sozinho. Eu consegui vencer já uma vez, agora eu vou vencer de novo. Satanás e suas sofismas, lançando pensamentos em que você não precisa do corpo, você não precisa da igreja. Ele é muito astuto. Muito. Sabe o que significa sofisma? Sofisma quer dizer argumento falso, intencionalmente usado para induzir ao erro. Veja. Ele utiliza de argumentos falsos. E assim nós podemos lembrar de Mateus capítulo 4, quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, então ali, com argumentos falsos, muito embora utilizando a própria palavra, mas tirando-a do seu contexto, atacou a Jesus para tentar fazê-lo pecar. Sim ou não? Sabe o que eu vejo? Ele não mudou em sua forma de agir, o adversário. Quando nós recebemos a exortação, muitas vezes, a primeira impressão é falar, meu Deus, eu preciso mudar. Acabou o culto, eu já começo a pensar, poxa, mas como que eu vou mudar? Sair da porta da igreja para fora, aí vem, não, tá tudo bem, eu não preciso mudar isso não. Não é agora. Não é para agora isso. Não é para mudar hoje esse negócio não. A gente pode mudar depois. A gente vai aqui resolvendo uma coisa ou outra. Vou tentando resolver do meu jeito. E aqui eu encontro um perigo muito, mas muito eminente no nosso meio. E eu vou dizer para vocês, isso não acontece com uma nem duas pessoas apenas aqui. Muitas pessoas. E por isso eu trouxe essa ministração hoje. Eu creio que o Espírito Santo me direcionou dentro disso, dentro daquilo que eu queria falar antes. Ele acabou mudando um pouco a mensagem, mas eu louvo ao Senhor por isso. Qual que é o perigo? O perigo é eu querer muitas vezes resolver assuntos estritamente espirituais com a minha mente. Não dá. Pode ser que em algum momento eu seja até bem sucedido nisso. Sabia disso, não? Nós temos intelecto suficiente para resolver alguns problemas. Temos inteligência para resolver muitos problemas. Isso é uma verdade. Nós podemos sim utilizar nossa mente para resolver muitos problemas. Todavia, existem problemas que são estritamente espirituais. E a grande parte deles são, quando se trata de igreja,
quando se trata de membros do corpo de Cristo, como eu e você somos. O problema é que quando nós queremos resolver as coisas com a nossa mente, nós temos que tomar muito cuidado. Haja vista que a nossa mente está em transição. Olha o que Paulo diz. Todo mundo conhece esse texto. Nossa mente está em transição, e Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de... Portanto, a nossa mente está em transição. Uma transformação. Transformamos o nosso comportamento por meio do nosso modo de pensar, sendo transformado também. Se nós estamos em período de transição, de uma mente carnal para uma mente espiritual, da qual Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 1, nós jamais poderemos de alguma forma querer resolver assuntos espirituais com a nossa mente. Que embora muitos de nós já não temos mais uma mente totalmente carnal, mas estamos em período de transição, e ainda em período de transição, até a volta do Senhor Jesus, ainda estaremos. Portanto, é necessário eu resolver as coisas espirituais de maneira espiritual, e por que não dizer também as coisas naturais de maneira espiritual, já que a mente espiritual discerne bem todas as coisas e não só as coisas espirituais. Glórias a Deus. Até que está dando para entender. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer, a fim de que, mudar a nossa forma de pensar, amém? A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Deixa eu falar algo que eu descobri com a Bíblia. Abram lá em nome de Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Segunda Coríntios, capítulo 5. Versículos 1 e 2. Isso aqui é um pouquinho do que a missionária ministrou aqui no final do louvor. Veja. Sabemos que quando nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Escute, há um propósito, queridos. Há um propósito para o Senhor Jesus ter dito no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Há um propósito para isso. Paulo encontra esse propósito e escreve aos Coríntios, o qual nós lemos no capítulo 5, versículos 1 e 2. Escute, as exortações de Deus para as nossas vidas servem para a edificação do nosso corpo, edificação do corpo de Cristo, do qual é sendo transformado de glória em glória, para que possamos então receber a glória eterna. Nos desfazendo desse corpo
corruptível para receber um que é incorruptível. Ei, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Agora, sendo sincero, praticando isso tudo, vamos botar em prática. É fácil vencer o desânimo? É fácil. Igreja? Vocês estão aí? Amém? Está todo mundo aí? É fácil vencer o desânimo? Não é, né? Não é, cara. Não é nada fácil. Mas deixa eu te falar um negócio. Sei que não é fácil vencer o desânimo. Mas veja, o Senhor Jesus diz o seguinte: se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. E se nós usarmos o que a gente acabou de ver aqui em João 16:33, ele dizendo que ele venceu o mundo, e no mesmo Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, ele vai dizer que se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Nós precisamos descobrir que negócio que é esse. Como é que eu permaneço nele? Como que eu permaneço em Jesus para ele poder permanecer em mim? E mais uma vez o nosso irmão e querido Paulo desvendou esse mistério. Quer ver? Abre lá em Romanos capítulo 15, ou melhor, 12, verso 4. Vou te provar para você. Romanos capítulo 12, verso 4 e 5. Paulo vai dizer, acharam aí? Diz assim, ó: da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica. Estão acompanhando aí? Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Vou te falar. Quer permanecer em Cristo? Seja membro desse corpo chamado igreja, do qual ele é o cabeça. Eu e você somos membros, não menos importantes um do outro. Todos nós somos membros importantíssimos que formam esse corpo chamado igreja. Cristo é o cabeça. Para permanecermos nele e ele permanecer em nós, é necessário permanecer como corpo. E eu volto à pergunta: é fácil vencer o desânimo? Sozinho é impossível. Sozinho é impossível. Mas como igreja, como Cristo, não só como igreja, mas como Cristo, é totalmente possível. Totalmente possível. Porque ele venceu o mundo. E vou te falar um negócio. Agora preste atenção aqui em mim, em nome de Jesus. O
falar um negócio muito sério para vocês. Satanás comprou uma briga. E das piores que ele já pôde ter comprado. Sabe por quê? Porque a igreja, o corpo de Cristo, se levantará um pelo outro. Portanto, ele não vai poder resistir. E assim como está escrito, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Contra a igreja. E eu vou dizer para você, nós vamos vencer juntos. Nós vamos vencer juntos, queridos. Iremos juntos, de braços dados, eu e você, juntos, ombro a ombro, nós iremos vencer juntos a depressão. A depressão não tem poder para te matar mais, porque você foi enxertado num corpo chamado Cristo. Nós vamos vencer juntos a doença. A doença não tem mais poder para te matar, porque você foi enxertado num corpo chamado Cristo. A depressão, a doença não pode te matar. A falta de ânimo, o desânimo, também não vai mais te paralisar. Sabe por quê? Porque nós vamos vencer juntos. Eu e você. Eu e você. E se você confiadamente crer nisso, certamente Satanás não tem mais poder para trabalhar onde trabalhava antes. A sua mente, o seu coração, já não faz mais parte de um plano de morte, mas um plano de vida eterna, estando enxertado neste corpo chamado Cristo. Escute, estamos caminhando para o final dessa mensagem. Ela é realmente bem curta, mas eu oro para que ela seja totalmente eficaz em nossas vidas. E se vamos vencer como corpo, nós vamos vencer, e vamos vencer agora, no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E para tornar isso mais interessante, abre lá em nome de Jesus, na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versos 16 e 18. Ele vai dizer: conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. No verso 18 ele vai dizer: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Ei, levante-se do lugar onde você está em nome de Jesus. Levante-se agora em nome de Jesus. Eu te convido em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesse momento, a dar ouvidos a esta palavra e sair do seu lugar, dar um abraço longo e apertado no teu irmão,